já estamos de volta. Música aqui no início do nosso programa. Como lhe disse no início, nós vamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência em tempos de Covid-19. Comigo aqui em estúdio tenho Albino Chiliva, mais conhecido como Pé Direito. Muito boa noite. Boa noite, obrigado. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O Albino vem da parte da ANDA, Associação Nacional de Pessoas com Deficiência. Vamos começar por a definição, na verdade, o que é que caracteriza a pessoa com deficiência. Bom, definir a pessoa com deficiência é um tanto quanto complicado, mas eu começaria por fazer uma definição assim superficial, muito pessoal da pessoa com deficiência. Eu diria que a pessoa com deficiência é toda pessoa que apresenta, não é, um quadro diferente no seu estado físico, ou seja, uma diminuição, no caso para as pessoas amputadas, e talvez uma malformação congênita naquelas pessoas que já nascem com essa deficiência. Então é uma forma superficial de nós definirmos a pessoa com deficiência. Mas falando da pessoa com deficiência, podemos falar em termos físicos ou em termos psicológicos também. Estão incluídos os dois aspectos, não é? Sim, estão incluídos sim os dois aspectos, mas é mais o físico que as pessoas mais notam e que tem sido, digamos, mais falado, ou seja, que a sociedade mais vê, não é? Porque é o mais visível. Sim, é o mais visível, e o psicológico quase que as pessoas não dão essa importância. Então passa quase que despercebido nos olhos das pessoas. Que desafios enfrenta hoje na nossa sociedade a pessoa com deficiência? Já lá vamos à questão especificamente da Covid. Sabemos que não tem sido fácil para ninguém. Sim, e acredito que para a pessoa com deficiência trouxe aqui também um diferencial agravante, claro. Sim. Mas quais são os principais desafios que a pessoa com deficiência encontra e enfrenta hoje no nosso país? Olha, na verdade, os principais desafios que as pessoas com deficiência encontram no nosso país é mais a inclusão dessas pessoas, não é, no seio da sociedade. E este desafio, na verdade, começa mesmo na família. Começa na família porque na verdade, a família é o conjunto de famílias que constitui a sociedade, mas é mesmo na família onde encontramos a dificuldade, porque temos alguém em casa com deficiência, essa pessoa é logo já limitada de várias coisas. Posta de parte. Exatamente. Não é? Ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não deve fazer isso nem aquilo. Então ela começa logo a perceber que não deve fazer absolutamente nada. É a primeira dificuldade que ela começa a encarar. E quando vai para a sociedade em geral, então, maior ainda a dificuldade. Não é? Começamos no mercado de trabalho, começamos nas escolas e muito mais. Então, as piores dificuldades que nós passamos como pessoas com deficiência estão, na verdade, no trabalho, na inserção no mercado de trabalho e não só. Albino, ainda bem que falou em primeiro lugar da questão da família, e é por aí mesmo que nós também vamos começar. Sim. Essa limitação que a pessoa com deficiência muitas das vezes sofre dentro do seio da família, do seu ponto de vista, tem a ver com o quê? Quando a família recebe a informação de que alguma coisa não está bem, ela não é ajudada a perceber essa situação, a entender que apesar da pessoa ter ou ser portador de uma deficiência, é sim alguém válido, é sim alguém que pode e deve contribuir para a sociedade? Olha, eu começaria por dizer na primeira pessoa, não é? Quando eu fiquei deficiente, o meu pai começou logo a limitar-me das coisas que eu poderia fazer. Eu sentia Pode-nos dar aqui alguns exemplos, só para quem lá está em casa conseguir perceber e, na verdade, não repetir, não é? Sim, exatamente. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa com diminuído físico, amputado o pé esquerdo, no caso, não é? Mas eu poderia muito bem com os dois braços trabalhar. Exato. Mas ainda assim, o meu pai, ele controlava os meus movimentos e dizia, olha, tu não podes fazer isso, não podes fazer aquilo. E eu percebia que eu não poderia fazer, porque o pai está a dizer que eu não devo fazer aquilo. E eu comecei a entender que eu era como se fosse algo que só poderia ficar ali, não poderia fazer absolutamente nada. Então, essas pessoas começam a perceber que ela não tem nenhuma função na sociedade, a partir já da família. Então, ele vai percebendo que eu não sou nada, não contribuo com nada e não devo ajudar em nada. Não se sente útil. Não se sente útil, exatamente. Então, ali começa a extinção da pessoa com deficiência na família. E nós não temos aquela cultura de termos um psicólogo familiar que talvez nos ajude a superar isso. Exato. E muitos de nós superam por conta própria, talvez por causa de um amigo, uma interação na rua. E então,
É na família onde exatamente tudo começa. Ali também começam as limitações, muitas das vezes. Porque está a mãe a querer proteger. Na verdade, pode não ser algo voluntário. Exato. Não é? Pode não ser voluntário, não intencional. Não querer prejudicar essa pessoa ou não querer transmiti-la que ela não vale nada. Mas é no sentido de que, epa, o meu filho é pessoa com deficiência. E se eu pedir que ele tire este copo d'água daqui para ali, possivelmente não vai conseguir fazer isso. Então é bom que ele não faça. Mas, ao invés de ajudarmos, estamos a prejudicar essa pessoa. Esse excesso de zelo e vontade de proteger, na verdade, a pessoa com deficiência que está no seio dessa família, acaba por ter o efeito contrário, não é? Sim, acaba sim. por começar aí, no seio da família, a sentir que alguma coisa mesmo não está igual. Sim. E que provavelmente é isso que vai encontrar lá fora. Porque essa pessoa vai alimentar já a partir da família, a partir de dentro, porque nós temos vários grupos. Nós temos o grupo familiar, temos o grupo dos amigos, temos o grupo acadêmico, no caso a escola, temos a igreja, mas é no seio familiar onde nós passamos mais tempo. Não é porque nós podemos ir à igreja, podemos ir à escola, podemos ir ao trabalho, mas voltamos sempre em casa. Exato. Então, quando aonde nós passamos mais tempo, somos logo incutidos que não devemos fazer isso ou aquilo, ou simplesmente nos mostram categoricamente que nós somos limitados. Constantemente então, lembrados. nós alimentamos a nossa mente que nós não podemos fazer isso. E que nós somos simplesmente pessoas que só devem olhar e não devem fazer nada. Então, acreditamos, ali começamos a pensar que a nossa função é só olhar, se calhar há quem também já limita de opinar. Há quem também nem consegue opinar, porque ele sabe que nem que eu dizer isso não vão querer fazer. A minha opinião não vai ter. Não vai valer nada, porque quando tento fazer, me proíbem de fazer. Então, por que falar? Creio eu também que não vai ter peso. Então, essa pessoa logo acaba se isolando e pronto, percebe logo que não deve fazer absolutamente nada. Esse comportamento que acaba por começar por surgir dentro da casa de cada um, não é? Sim. Não quer dizer que todas as pessoas tenham passado por essa experiência. Felizmente, acreditamos nós que haja pessoas que não tenham passado por isso, pelo menos não dentro de casa, vai se refletir também na sociedade. O que é que a sociedade neste momento não está a fazer para ajudar em termos de autonomia da pessoa com deficiência e, claro, isso depois vai se refletir na falta de inclusão? Olha, nós começamos no primeiro contacto, quando saímos de casa, com os amigos, primeiro. Ali na rua? Exato, na rua. As pessoas com deficiência, normalmente, quando tentam se familiarizar com outras pessoas, há logo aquela extinção, começando talvez com os mais adultos, ensinando os mais pequenos. E muita gente acha que a deficiência física é transmissível, não é? Nós, os africanos, somos muitos, acho que o termo certo é esse, supersticioso. Não é? Não brinques com fulano, porque talvez tu também podes adquirir essa doença, talvez também, isso é de família. Então, aquela pessoa, ao ouvir a mãe, ou o irmão mais velho, ou o tio, se calhar dizer que não fiques com ele, então ele vai se afastando. Claro. Não é? E quando essa pessoa tenta se aproximar, querer ficar com ele, brincar, se calhar, só de saber que a mãe já lhe chamou a atenção, que não deve, então, ele se afasta, ele volta. Ali começa a discriminação, se o termo é esse que eu posso usar, da pessoa com deficiência, não é, na sociedade. Ele começa logo a ser negado na primeira tentativa de se aproximar às pessoas que não fazem parte do seu núcleo familiar. Então, começa ali. E quando mais adulto, então, a coisa tende a piorar. Por quê? Porque as pessoas com deficiência são vistas normalmente como pessoas que não são iguais às outras pessoas, só por terem ou por serem portadoras de uma deficiência ou por serem pessoa com deficiência. Então, ali as pessoas tendem a desafastar, tendem a não querer partilhar ideias. Por quê? Porque pensam que nós até nossas ideias são discriminadas, como se nada pudessem valer. Exato. Não é? Mas de um tempo a esta parte há uma tendência de querer melhorar. Por exemplo, comemorou-se o dia 3 de dezembro, recentemente. É um dia internacional, mas não é feriado. Nós não conseguimos compreender. Não é? Mas há tantas outras datas internacionais que são feriados, mas o dia 3 de dezembro, por exemplo, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, não é feriado. Nós não conseguimos compreender o porquê. Bem que poderia ter sido. Não é? Para as pessoas pararem e refletir em torno dessa coisa. Porque a deficiência existe, nós existimos e somos uma realidade. Então não somos um caso à parte, não somos um caso isolado. É necessário que as pessoas olhem para nós de uma forma diferente.
não é de uma forma diferente. E sei que, pelo facto de pertencer à ANDA, convive Sim. com outras pessoas portadoras de deficiência e sabe, na verdade, das Sim. dificuldades do dia a dia. Como é que é, por exemplo, em Luanda, onde nos encontramos, e acredito que isso faça respaldo em qualquer outra parte do nosso país, Sim. como é que é a mobilidade no dia a dia? Muito, muito difícil. Há pessoas com deficiência que estudam, algumas trabalham. Eu vou falar diretamente daquelas pessoas que usam a cadeira de roda como seu meio de locomoção. Por exemplo, nos táxis. Ele está na paragem às 6 horas e se calhar só consegue um táxi às 9 ou às 10. Por quê? Ali aparece o candongueiro, não é? Os nossos taxistas. Aparece, diz, olha, até fechar a cadeira e pôr atrás, até ele subir. Também a cadeira vai ocupar mais um lugar. E há quem paga 2 lugares por Para conta da ele e para a cadeira de cadeira. roda. Exatamente. Essa pessoa, se calhar, tem uma prova, vai para a escola. E ele está às 6 na paragem para poder chegar no mínimo às 7h30 na escola e talvez começar às 8 horas, começar a aula ou a prova. Mas acaba saindo da paragem às 9 horas, às vezes chega já tarde, já perdeu a prova e tudo muito mais. E para quem é funcionário, a história não muda, é exatamente a mesma coisa. Então, para não falar do acesso, para não falar das rampas, que também não temos em abundância na nossa cidade, não é para pessoas com deficiência. Quanto a nós, no caso dos amputados, é relativamente mais leve, mais fácil, não é? Mas ainda assim também encontramos edifícios que não têm elevadores. Nós temos que subir as escadas, 2, 3, 4 andares e é muito cansativo para quem se encontra num estado como o meu, no caso somente com um membro inferior, não é? Dificulta muito. E então é muito difícil se deslocar em Luanda, é muito difícil, não só em Luanda, mas acredito que no resto do país. Porque não há medidas arquitetônicas inclusivas às pessoas com deficiência. Então dificulta muito mesmo. Ao longo destes anos, conseguiu ver alguma mudança? Acha que essa questão da mobilidade e da ajuda à mobilidade da pessoa com deficiência tem sido uma prioridade, tem sido uma preocupação ou não vê grandes alterações? Bom, prioridade não diria, nem mais há algumas mudanças. E tanto mais é que nas minhas andanças, eu acabei encontrando um instituto médio, acredito, de beleza, se a memória não me atraiçoa, e eu vi que ele, da base ao topo, tinha uma rampa que dava acesso a todos os edifícios, se assim posso dizer, não é? A todos os compartimentos. Eu parei, eu acho que fiquei ali uns 2 ou 3 minutos só a olhar e quase que chorei, porque eu senti as pessoas com deficiências, sim, a serem inclusas na sociedade. Porque nós encontramos, por exemplo, colégios 3, 4, 5, 6 andares e é tudo escada. E se calhar o elevador não funciona. Como fica o cadeirante? Como fica o cego, por exemplo? Como fica um outro deficiente? Então, mas eu olhei para aquilo, eu vi e percebi que alguma coisa está a mudar. Hoje, as pessoas já não olham para nós como viam antes, não é? Antes as pessoas com deficiência eram vistas, assim, num termo muito terra-terra, eram vistas como talvez um demônio. É muito crítico dizer assim, mas eu posso atrever-me a dizer assim, por quê? Porque há quem olhasse para nós e logo virava o rosto e fugia, mas hoje já há uma abertura, não é? Por quê? Porque todos nós estamos a trabalhar, todos nós estamos a lutar pela inclusão da pessoa com deficiência. E isso, apesar de ainda ser uma gota de água no oceano, mas é visível, é notável, e estamos a lutar para que venha melhorar ainda mais. Mas alguma coisa está a ser feita? Está. Está. Se para o dia a dia do angolano, que não é portador de deficiência, a questão do emprego tem sido uma dificuldade, acredito que para quem é portador de uma deficiência essa questão ficou ainda mais agravada, não é? Sim, muito mais agravada, porque ali é onde está exatamente a maior dificuldade das pessoas com deficiência. Olha, parece engraçado, mas é assim, eu venho solicitar a Dinamene, eu faço chegar o meu currículo, não é? Ver o currículo é rico e tudo muito mais, pronto, eu gostei dessa pessoa, vamos contactar. E logo ligo para o senhor Albino, sim, sou eu. Ok, obrigado, temos uma entrevista marcada para o dia tal. Tá bom, eu estarei ali às 8 horas. Às 8 horas eu venho, logo a recepcionista
não é? Vai fazer aquela recepção, passa o pleonasmo e pronto. E dá logo o sinal ao chefe, sim, senhora, a senhora Dinamene, está aqui o senhor Albino, diz que veio ter com a senhora, mas eu dei conta que ele é deficiente. Disse, ok, deficiente sim, como é que ele é? Olha, tem um membro amputado, não sei, e pá, santo Deus. Mas pronto, contudo, manda entrar. E ali chega a pessoa com deficiência, né? Muito bom dia, pá. Bom, na verdade eu sou o Sr. Albino, tá, prazer é todo meu, sei. Ok, Sr. Albino, nós na verdade estávamos a precisar, mas o senhor acabou chegando um pouco tarde e a vaga já foi preenchida, infelizmente. Lamentamos os possíveis transtornos, mas pronto, contudo temos seu contacto, qualquer coisa vamos lhe manter informado. Já lhe aconteceu? Já. E teve a plena certeza que não ficou com o lugar por causa da deficiência? Sim, olha, eu estava a terminar a 9ª classe, não é? Mas por conta de alguma dificuldade financeira eu tive que parar, então decidi ir atrás de emprego. Eu fui, vou tentar exagerar, eu bati 1001 portas. Mas nenhuma dessas portas se abriu a mim para aceder a um emprego por conta da deficiência. E as pessoas foram dizendo categoricamente que não te podemos empregar porque és deficiente. Não se deram o trabalho de talvez desenhar as palavras ou talvez dizer de uma forma indireta, inventar uma desculpa mais bonita, não assim mesmo assim, olha, o jovem não pode trabalhar aqui porque és deficiente e não podemos aceitar aqui pessoas com deficiência. Aliás, não vais conseguir trabalhar porque não tem como. Então eu voltei e no cair do dia eu acabei passando, não é a um lugar e eu bati a porta, essa pessoa recebeu-me. Vai parecer publicidade, não sei se posso dizer o nome, mas eu me atreveria a dizer, não é, porque foi na verdade uma pessoa que aceitou-me como sou para empregar-me e pronto, eu cheguei e disse que eu queria trabalhar. Olhou para mim, o gerente olhou para mim e chamou o chefe, disse, senhor, está aqui alguém que está a precisar de emprego. O senhor olhou para mim e disse, como te chamas? Albino. Queres trabalhar? Sim. Olha, nós aqui fazemos trabalho de estação de serviço e não sei se o Albino vai conseguir. Disse, vou. Eu queria trabalhar. Disse, vou. Essa pessoa disse, olha, amanhã vem trabalhar. E eu não tenho medo nem... Talvez eu diria em forma de agradecimento, não é? Não, mas pode. Sim. Assumo qualquer responsabilidade, pode sim, dizer olha, que é um bom exemplo. Foi. Eu nem sequer sabia quem ele era. Não é? Não sabia quem ele era, mas foi o senhor Jacinto Chipa, não é? O cantor Jacinto Chipa. Eu nem sabia que era ele, Jacinto Chipa, eu não conhecia. Ele olhou para mim e disse, amanhã vem, vais trabalhar. Tens bilhete? Eu disse, tenho, amanhã vem, vais trabalhar. Eu fui. Dia seguinte eu acho que acordei mais cedo que o galo e pronto. Logo fui atrás, assim que cheguei ainda não estava ninguém na empresa. Eu fiquei, esperei, chegou o gerente e depois ele chegou. Disse, pá, chegaste cedo, sim? Disse, pá, dá o bilhete ali ao gerente e disse, estás empregado. Comecei a trabalhar, fizemos o contrato. Primeiro deu-me um trabalho leve. Eu disse que eu podia fazer mais. Disse, pronto, daqui em diante é só você. E eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei 1 ano com o senhor Jacinto Chipa e pronto, aquilo marcou-me. O meu primeiro salário como funcionário dentro de uma empresa veio necessariamente dele. E 2 semanas depois é que eu percebi que ele era o Jacinto Chipa, só depois de eu estar empregado. Eu não sei se ele sabia que eu sabia que ele era, talvez isso pesou um pouquinho, mas creio eu que não. É mesmo pelo bom coração dele, é uma pessoa muito inclusiva e pronto. Depois eu comecei a trabalhar com ele e dali em diante só foi já um mar de rosa, não diria, né? Mas mais tarde eu comecei a trabalhar numa outra empresa, como ajudante de mecânica, com também um senhor que aceitou-me como sou, e ele até disse, era ajudante de mecânica para caminhões. Então, olhando para mim, no meu estado físico, eu solicitei, depois de fechar o vínculo com a empresa do Sr. Jacinto Chipa, eu consultei essa pessoa, ele disse, olha assim, eu vou receber-te como uma pessoa normal. Tu vais trabalhar aqui como uma pessoa normal fisicamente, de igual para igual. Por que eu digo isso? Eu sei que tu és um homem, tu vais trabalhar aqui conforme todo mundo trabalha. Certo? Eu disse certo. Trata-se do senhor Antônio Afonso Felipe Amado.
Atrevo-me a dizer o nome porque são bons exemplos, não é? E não receio dizer isso. Então, este senhor olhou para mim e disse, tu vais trabalhar aqui. Eu desmontava os pneus de caminhão como outros colegas. E certa vez chegou um colega dele lá na empresa, olhou para mim e chamou ele assim num cantinho. Pô, amado, tu estás aqui a fazer algo errado, pá. Este jovem não deveria estar a fazer isso. Ele disse, ok, vem. Albino, vem cá. Eu cheguei. Albino, meu colega disse que tu não poderias fazer isso porque tu és pessoa com deficiência, isso é muito para ti. O que é que tu tens a dizer? Eu disse ao amigo dele, olha, eu estou a trabalhar e estou bem. Eu faço esse trabalho com muito gosto. Por quê? Porque esta pessoa, no caso meu patrão, aceitou-me como sou e a minha deficiência não me limita. Então, eu devo fazer aquilo que eu quero, que eu gosto, para amanhã conseguir ganhar um dinheiro para sustentar a minha família condignamente. E assim aconteceu. Parabéns mesmo por teres encontrado, na verdade, essas pessoas na tua vida. Sim, e sim. por teres conseguido encontrar também a tua oportunidade. Mas o Albino acha que as empresas, o empregador, entende em profundidade a função social que o trabalho tem, principalmente para a pessoa com deficiência? Acredito que entende, mas o método de avaliação que essas pessoas têm quanto à pessoa com deficiência é, na verdade, o estado físico dela. É só olharem para ela e logo diz que não, tu não podes. Mas, às vezes, essa pessoa tem certas valências. Ele vê o currículo, percebe que essa pessoa é um técnico informático, se calhar é um técnico de recursos humanos, se calhar é alguém que entende de inglês, domina línguas, mas ela, só de saber que é deficiente, logo percebe que não, essa pessoa não poderia dar o seu contributo assim como as outras pessoas dão. Então, logo, ao invés de fazer um teste e querer perceber como é que essa pessoa vai se desenvolver na empresa, logo não admite. Já estamos de volta, obrigada por continuar aí do outro lado. Vamos continuar a nossa conversa em torno da inclusão da pessoa com deficiência em tempos do Covid-19. Aqui comigo em estúdio eu tenho o Albino Chiliva, peço desculpa, mais conhecido como Pé Direito. Falávamos há pouco da superação, na verdade, que conseguiu fazer e das pessoas que felizmente encontrou na sua vida, e um bocadinho mais para a frente o facto de várias pessoas terem dito também na sua cara que não o empregavam por causa da deficiência. Mas o que é que nos diz a lei daquilo que é o seu conhecimento? Como é que a pessoa com deficiência está protegida na lei? Olha, nós temos a lei que diz que as empresas privadas devem empregar 2%, não é, de pessoas com deficiência, e no caso as empresas estatais 4%. Mas quase que não vemos isso na realidade, porque acredito eu que é em função da pouca fiscalização ou se calhar da não fiscalização. Porque nós somos protegidos sim pela lei, a lei existe e está ali, mas o seu cumprimento é que não se faz sentir. Por quê? Porque hoje as empresas, mais à frente vou dar exemplo, vou falar de uma empresa que eu vi e gostei bastante, mas as outras empresas não admitem pessoas com deficiência. Não necessariamente por não ser um funcionário capaz, porque não experimentaram essa pessoa. Quando eu diria experimentar, talvez seria um termo não muito bom, mas... Verificar a experiência, o tempo de experiência. Exato, era necessário dar um tempo, não é, de experiência a essa pessoa para perceber se consegue ou não. Mas as empresas não aceitam. Como eu disse atrás, a nossa presença em si já define a nossa aceitação ou não. É só a pessoa perceber que logo é deficiente que já não tem como essa pessoa ser empregada. Então, ali nós estamos no incumprimento da lei que diz que as empresas privadas devem aceitar 2% das pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários, não é? Então, se a lei diz que nós devemos ser empregados, não é, com um número com uma percentagem de 2%, no caso, essas empresas não têm nem sequer um 0,5% de funcionários nas suas empresas, se calhar 1%, não tem. Então, as pessoas procuram conseguir o sustento por conta própria, não é? Acabam indo atrás de trabalho por conta própria. Muitas dessas pessoas, em função de encontrarem esta barreira, acabam simplesmente fazendo o quê? Pedindo esmola.
muitas delas acabam ali, porque percebem que nem que eu me formar, nós temos, por exemplo, os centros de formação, temos o MAPES e os seus associados, que no caso são outros centros particulares, que formam pessoas com deficiência. Eu, por exemplo, fui formado pelo MAPES várias vezes, fiz alguns cursos no MAPES, graças a Deus eu fiz gratuitamente, agradeço, aproveito a agradecer já o gesto, e assim como eu, muita gente fez formação, mas não conseguiu emprego. E alguns acabam caindo na frustração, acabam caindo no álcool, nas drogas, o que é muito triste. E outros ainda têm um pouco de concentração, mas acabam simplesmente fazendo o quê? Esperando de outras pessoas, não é? Pedindo esmola, porque ela acabou toda a esperança de um dia conseguir emprego, porque já bateu 2, 3, 4, 5 portas, assim como aconteceu comigo, bati várias, mas infelizmente na penúltima, ou se calhar na última, fui aceite. Então não há esta via de empregar as pessoas com deficiência. Falei das empresas privadas, as estatais também têm essas dificuldades. Têm 4%, mas não empregam. Eu, por exemplo, tentei várias vezes, fiz vários concursos públicos. Eu acredito que não sou tão falhado assim, que não poderia ter conseguido, não é? Mas, infelizmente, ainda assim, também passamos pela peneira da desinclusão da pessoa com deficiência. Então, as empresas estatais também, não é? Está lá a lei, mas também não cumprem por falta de fiscalização. Para além desta questão das empresas que, do seu ponto de vista, não estão a cumprir com aquilo que está estabelecido na lei, que outras medidas se podem adotar, que outras, vou dizer, atividades se podem fazer, no sentido, em primeiro lugar, de começar a ajudar as pessoas a perceberem o valor que a pessoa com deficiência tem, para que ela possa trabalhar, e, por outro, que se efetivem, na verdade, essas medidas? Olha, eu começaria por dizer nos centros de formação, por exemplo, uma peça, 10 anos para cá, eu estou a dizer uma peça porque é o centro que eu frequentei. Há 10 anos para cá, eu frequentei uma peça, eu fiz uma formação de corte e costura. Depois de terminar a formação, uma peça ofereceu-me um kit completo de corte e costura. Deu-me a máquina, as tesouras, deu-me tudo. E com isso eu comecei o meu pequeno trabalho. O que é que fazia? Eu sou costureiro, mas hoje não sou tão bom assim, porque depois tive que deixar. Não tem praticado? Sim, não tenho praticado, depois acabei indo para outros caminhos. Então, se os centros de formação irem atrás, ou as pessoas com deficiências serem formadas e receberem um kit de emprego, acredito que essas pessoas poderão começar a conseguir se destacar no mundo do trabalho sozinhas. Por outra, eu falaria também um pouquinho do microcrédito, não é? Que facilita também muito. Porque se essa pessoa bater a porta de uma empresa e não for aceite e solicitar um crédito bancário de um certo valor e lhe for cedido, ela vai conseguir fazer o seu pequeno emprego, que lhe facilite como pessoa com deficiência. Ele vai procurar trabalhar naquilo que lhe ajude a sustentar a família e que lhe facilite atendendo o seu estado físico. Então, isso poderá ajudar a resolver o problema do desemprego, com certeza, no seio das pessoas com deficiência. É verdade que o emprego está difícil no país, não só para as pessoas com deficiência, mas para nós tem sido mais difícil ainda. E como resolver esse problema? Exatamente passando por essas vias que eu acabei dando. Não são necessariamente os únicos caminhos, mas são alguns que poderão ajudar. Já que as empresas não conseguem, não é, responder à demanda da procura das pessoas com deficiência ou simplesmente excluem por serem pessoas com deficiência, então pelo menos que facilitem essas pessoas a trabalhar por conta própria. Então elas próprias vão conseguir virar-se, não é, adaptar-se ao meio do emprego em que elas próprias vão encontrar de formas a sustentarem as suas famílias. Então, é uma via que poderá necessariamente ajudar essas pessoas. Sim. Do seu ponto de vista, acha que a própria pessoa, muitas das vezes com deficiência também, acaba por desistir? Tamanhas foram as decepções, os nãos que acabou por receber ao longo da sua procura? Acaba ela também por desistir, por colocar-se de parte, por não acreditar ser possível conseguir a sua autonomia e, consequentemente, a inclusão? Olha, a força interior é individual. E eu tive uma força interior muito forte
porque senão devia ter caído da ponte, não é? Passo o termo. Porque há pessoas que não aguentam receber um não 3 vezes. Isso, eu vou depois abrir aqui um pequeno parênteses, isso não só acontece no mundo de emprego, como também no seu familiar. Já falamos um pouquinho atrás, pessoal, mas é na constituição da sua própria família, Exato. ou seja, na formação da sua própria família, não é? Era só um parêntese que eu quis abrir. Então, eu bato a porta de uma empresa, não sou aceite. Bato a segunda, não sou aceite. Bato a terceira, não sou aceite. E logo estendo um papelão na rua e acabo estendendo a mão, esperando que alguém me dê. Mas eu tenho valências e há pessoas que têm deficiência, ou seja, são deficientes físicos, mas não são inválidos. Exato. É uma diferença que há entre as pessoas com deficiência e... Eu acho que ninguém é inválido no mundo. Então, as pessoas com deficiência sentem-se normalmente inválidas quando batem 3, 4 portas e não têm aquela força interior de insistir, de persistir, não são resilientes. Então, acaba recebendo 3, 4 não e logo já não quer. Mas aquelas pessoas que vão atrás... Eu, há tempos me deparei com uma senhora, ela é cadeirante, mas ela estava a andar com a sua filha. A filha levou uma parte do seu negócio e ela pôs a sua banheira no colo e foi, sim, e foi indo até ao seu lugar de trabalho. E eu logo percebi que essa pessoa tem vontade, mas aquela pessoa que pronto, nem sequer isso faz, porque já não tem aquela força interior de ir atrás. Então ela acaba matando-se psicologicamente, percebendo que não sou ninguém, ou seja, sou inválido, não consigo fazer absolutamente nada. Então essas pessoas acabam logo se limitando, se deixando levar pela deficiência e acabam não fazendo nada e não tendo uma atividade remunerativa ativa, acabam não tendo também dinheiro e muitas delas acabam também inclinando pela delinquência, acabam desistindo e acabam fazendo coisas que não são lícitas diante da sociedade e se calhar também da família. Do seu ponto de vista, e falámos há pouco um bocadinho disso, deu-nos algumas das possíveis soluções. Considera possível, por exemplo, nós em curto espaço de tempo conseguimos alterar de alguma forma a arquitetura do nosso país, da nossa cidade, começando aos poucos, não é? Para Sim. permitir uma maior mobilidade. Do seu ponto de vista, é possível fazer isso? Sim, é possível. É possível porque eu ouvi essa frase várias vezes que o nosso país é um canteiro de obras. Então nós estamos em constante mudança, estamos a trabalhar muito e nós podemos começar, dentro desses trabalhos, pensar na pessoa com deficiência, de formas a incluirmos a pessoa com deficiência nos projetos arquitetônicos do nosso país, começando com as rampas. Muitas das vezes as rampas são feitas, mas não facilitam as pessoas com deficiência, porque elas têm uma certa altura equivalente a um 10%, onde um cadeirante por si só não consegue subir. A inclinação? A inclinação, sim, a inclinação no caso, onde ele por si só não consegue subir. Ou se calhar uma outra pessoa com deficiência, por exemplo, que manuseia as canadianas, ou se calhar as muletas, não consegue porque o pavimento às vezes é escorregadio. Então ele ao subir tende a escorregar, é preciso um apoio. Mas se começarmos a pensar em fazermos uma rampa com uma inclinação razoável, onde a pessoa com cadeira de roda consegue subir com facilidade, onde quem anda com muleta ou canadiana consegue subir, consegue passar sem problema, então facilitaria muito. Também as portas que dão acesso aos compartimentos, muitas vezes são pequenas. Exato. E há cadeira de roda maiores e a pessoa não consegue entrar, tem que descer para poder ter acesso ao interior deste lugar. Então, é possível. Ainda podemos, é possível. Tem estado a acompanhar, Albino, estas atualizações. Como é que a ANDA, na verdade, tem, de alguma forma, ajudado, passado a informação aos portadores, a pessoas portadoras de deficiência, sobre as medidas de segurança? Vocês também tomaram para vocês essa responsabilidade de ajudar a passar a informação? Sim, nós tomamos essa responsabilidade, até porque não poderíamos ficar de parte, uma vez que a Covid é uma realidade e as pessoas com deficiência não estão isentas deste mal que acomete a sociedade. Então, a ANDA também está empenhada nesta luta contra a Covid. Tanto mais é que no site da ANDA há muitas informações, não é, a respeito disso. E sempre que podemos, nós passamos essa informação também às pessoas com deficiência.
transmitindo as medidas de biossegurança, porque na verdade nós parece que não, mas também fazemos parte do grupo de risco e há muita gente que se calhar não sabe disso, não é? A par dos idosos, daquelas pessoas que já estão com algumas doenças, mas nós, as pessoas com deficiência, também fazemos parte do grupo de risco. Então, todo o cuidado é pouco. Daí a razão pela qual é que a ANDA e as outras associações tudo têm feito de formas a passar informação sobre os cuidados a termos quanto às medidas de biossegurança que a OMS nos tem transmitido e o Ministério da Saúde de Angola também. Sim, sim. E têm sido bem recebidas, têm sido bem percebidas. Nós sabemos que às vezes não é sempre fácil as pessoas adaptarem-se à mudança e receberem as novas informações. Têm encontrado alguma dificuldade? Ou... Bom, dificuldade temos encontrado sim, mas a persistência também conta e temos encontrado a certa aceitação, não é? Porque nós não devemos desistir a passar essa informação, porque na verdade o nosso objetivo é proteger essas pessoas. Exato. E protegendo elas devemos informá-la, e até é bíblico, por falta de conhecimento meu povo se perdeu. Então, quando se nós não tivermos o conhecimento ou se não passarmos direito o conhecimento às pessoas sobre as medidas de prevenção, ou se estas pessoas não saberem sobre as medidas de prevenção, então poderão de uma forma incorrer no erro de serem contaminadas e nós não queremos que isso aconteça, nem com as pessoas com deficiência, nem com as pessoas que não são deficientes. A par desta função que também assumiu agora a ANDA, no sentido de ajudar a disseminar a informação sobre as medidas de proteção relativamente à Covid-19, que outros trabalhos têm feito, que outros objetivos têm conseguido atingir? Bom, nós temos conseguido atingir certos objetivos que, a olhos certas pessoas, têm sido pouco, mas é muito. Se a memória não me atraiçou, acho que é uma coisa de 3 ou 4 dias que a ANDA acabou dando 4 cadeiras de rodas, não é? E nós fazemos tudo isso em função de algumas parcerias que a ANDA tem, não é? A ANDA tem vários parceiros e nós estamos preocupados em responder, não é, com os pedidos dos nossos associados, mas por nós só não conseguimos. É necessário que nós consultamos os nossos associados e estes, por sua vez, têm nos ajudado muito. Nesta altura, nós precisamos mais de meios de locomoção, como cadeiras de rodas, precisamos de canadianas, precisamos de muletas e até precisamos também de cestas básicas, não é? Para acudirmos certas famílias. Então, a ANDA tem respondido até certo ponto, não é? E ajudar essas famílias nesse sentido. Mas ainda diria que é pouco. É pouco por quê? Porque a procura é maior e a nossa resposta, em função daquilo que nós temos, ainda é quase que um pouquinho que temos feito. Não, na verdade, ao dizer um pouquinho, não é que não estamos a responder à medida da consulta dos nossos associados, mas diríamos pouquinho, por quê? Porque nós queremos satisfazer um número maior. Mas em função das dificuldades que nós temos, então acabamos respondendo um número inferior, mas que também tem sido saciado. Por quê? Porque nós todos os dias fazemos alguma coisa. Se não doamos cadeiras de roda, nós doamos canadianas, doamos muleta, às vezes doamos cesta básica para as pessoas com deficiência ou seja, por mais incrível que pareça, também atendemos não só as pessoas com deficiência, assim como aquelas que não são deficientes, mas que de alguma forma batem a nossa porta. Precisam de ajuda, não é? Sim, precisam de Quantos ajuda. associados ainda tem neste momento? Olha, neste momento eu não gostaria de cair ao erro de dizer um número taxativo. Por quê? Porque nós todos os dias recebemos novas pessoas a se inscreverem. Então, eu diria que temos um número. Por exemplo, vou dar um exemplo. Diria que temos 5.000, mas só o dia de hoje, por exemplo, eu não lá estive, mas recebemos outras pessoas. Então, automaticamente o dado muda. Uma média. Já chegam aos 6.000, 7.000? Acredito que passamos nisso. Passamos. Porque nós somos muito. Aliás, o tempo de existência da ANDA também conta. Nós estamos já com 28 anos de existência. Então, é muita gente, é muitos associados que nós temos. Alguns
embora não nos procuram com muita frequência, mas a maioria ainda nos consulta, então nós temos a responsabilidade de responder todos eles a tempo recorde. Okay. Para além das solicitações que acabou de falar relativamente à necessidade de cadeiras de rodas, de canadianas também, quais são os outros aspectos que mais são solicitados pelos associados? A questão do emprego também é muito focada? Sim, a questão do emprego, a questão dos estudos, não é? Também é muito solicitada. E a ANDA tem parceria nesse aspecto? Sim, a ANDA tem. Olha, nós temos, acredito que somos a associação, sem querer puxar a brasa, não é, para a minha sardinha, não é? Acredito que somos a associação com mais parceiros. Por quê? Porque nós estamos... o nosso tempo de existência conta e a nossa abertura com as outras associações também conta. E nós temos uma relação muito estreita com várias associações e várias empresas e instituições escolares também. Então, a ANDA encaminha pessoas para fazerem cursos profissionais, encaminha pessoas para fazerem formação acadêmica, encaminha pessoas para o mercado de emprego, embora muitas das vezes com pouco sucesso, mas a ANDA faz. Quando eu digo com pouco sucesso, por quê? A ANDA não impõe. Não chega e diz, Dinamene, tu deves receber o albino como seu funcionário, ou deves receber o albino como seu formando, ou deves receber o albino como seu estudante. Não, a ANDA solicita, espera, não é que a instituição empregadora, no caso que a instituição acadêmica receba a solicitação da ANDA. E eu faria uma estimativa... E cumpra com a sua responsabilidade social, não é? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque a ANDA, na verdade, é uma instituição de utilidade pública mais virada para as pessoas com deficiência. E as solicitações são feitas, e até para consultas também. Até para consultas. Há aquele associado que está com uma certa enfermidade, não tem como, não é? Recorre à ANDA. A ANDA, por sua vez, vai atrás de um hospital, de uma clínica, vai atrás de um centro médico, de uma farmácia, e essa pessoa consegue uma consulta, e aquela farmácia, talvez que a ANDA solicitou, consegue fornecer os fármacos que essa pessoa precisa, e a ANDA tem, não é, lutado de várias formas, com todas as suas forças, de formas a responder os pedidos que os seus associados não só têm feito chegar a ela. Claro. Muito rapidamente, e porque sei que estamos aqui quase a chegar à altura de terminarmos o nosso programa, gostaria que nos fizesse um resumo, na verdade, dos casos de sucesso que têm conseguido ajudar, não todos, claro, acredito que existam muitas vitórias, não as suficientes, mas existam muitas vitórias, de casos de sucesso, por exemplo, de histórias que vocês conseguiram, a dado momento, resolver uma determinada situação. Bom, eu começaria a dizer, primeiramente, por mim próprio. Por mim próprio, eu solicitei uma formação na ANDA, a ANDA respondeu uma formação profissional de condução. Eu solicitei, a ANDA respondeu. Talvez alguém diga, não, talvez porque tu és associado. Ok, outra pessoa também é. Se não é, pode se inscrever e passar a ser. Exato. E quando solicitar, vai responder. A ANDA responderá, com certeza. E nós estamos a responder também a certos pedidos de cesta básica de algumas famílias, que já disse, mas é importante voltar a realçar. E também estamos a responder com canadianas e cadeiras de rodas que têm sido muito solicitadas. Por exemplo, uma cadeira de roda pode estar em volta de 150, 120 mil kwanzas. Exatamente. E nessa altura do campeonato, os valores estão meio fugidos. Mas a ANDA, nesse caso, tem respondido, não é assim, paulatinamente a esses pedidos. Então, eu considero estas respostas, não é, resposta de sucesso que a ANDA tem feito para as pessoas com deficiência. Então, diria mais coisas, não é, que a ANDA tem feito em função... Nós temos também um centro de formação, temos formação online, nós temos uma coisa de 300 e tal cursos, é a pessoa chegar, se inscrever e faz a formação gratuita. Gratuita. E essa formação, para as pessoas com deficiência, é extremamente gratuita, e para as pessoas
que não são deficientes, no caso, tem uma participação de um valorzinho que não faz muita diferença, não é? Porque, na verdade, nós estamos a querer estender, não é, o nosso meio de atuação, não só para pessoas com deficiência, mas para a sociedade em geral. Sim. Porque, na verdade, todo mundo precisa de ajuda, não só pessoas com deficiência. Então, a ANDA está para responder todos os pedidos, mas especialmente para as pessoas com deficiência. Com certeza. Exatamente. De poucos minutos, na verdade, no Sim, sim. final, Sim. gostaria que deixasse aqui um apelo a quem o está a acompanhar, que é portador de deficiência, e também para empregadores. Estes sim precisam também de ser chamados aqui no sentido de olharem por essas pessoas e verificarem não, e conseguirem empregar a essas pessoas porque são válidas, podem contribuir. Sim. Eu começaria por dizer, quando uma pessoa com deficiência bater à porta da sua empresa, não o avalie pela deficiência que essa pessoa apresenta, mas antes procure ter uma conversa com essa pessoa. Se calhar pode não ser até no âmbito profissional, mas procure primeiro compreender os motivos que a levaram a bater à porta da sua empresa. Aí perceberás o que essa pessoa quer. Empregue essa pessoa. Ela poderá, de uma forma ou de outra, conseguir fazer o que a sua empresa pede. E quando eu disse que eu gostaria de falar de uma empresa, eu não consigo dizer o nome, mas é uma empresa de confecções de uniformes, não é? E esta empresa tem uma coisa de 10 ou 20 funcionários e todas pessoas com deficiência. Bateram a porta da empresa e ele aceitou assim. E muitos deles não eram profissionais, não tinham experiência, mas a empresa capacitou-os de forma que eles pudessem trabalhar. Então sigam o exemplo desta empresa, de formas que ajudem as pessoas com deficiência a trabalharem. Por quê? Porque muitas delas são chefes de família e não trabalhando não conseguem sustentar essas famílias. Então, não sustentando as famílias, a família fica deturpada por falta de pão, fica desequilibrada e acaba originando outros problemas, para além da Covid-19 que já está nos acometer a todos nós. Sim. Exatamente. É, na verdade, as dificuldades passadas por todos nós, não só uma situação que está a acontecer no nosso país, mas algo que está a acontecer no mundo afora. Sim. E esperemos, na verdade, que tudo termine o mais rapidamente possível, mas para isso precisamos estar todos protegidos, não é? Sim. No final da nossa conversa, e acredito que já estamos no finalzinho do nosso programa, preciso aqui da confirmação da Regi relativamente a essa situação, mas acredito que possamos ter pelo menos mais um minutinho, não é? Estamos mesmo no final, é isso? Vou agradecer a sua presença aqui no nosso programa, o facto de nos ajudar a perceber por que dificuldades e quais são os desafios que têm passado as pessoas com deficiência no nosso país. Estivemos hoje a conversar sobre a inclusão de pessoas com deficiência em tempos de Covid-19. O Albino Chiliva esteve aqui comigo, pé direito, melhor conhecido. Obrigada pela sua presença, uma boa noite para si. Obrigado, igualmente. Nós também nos despedimos, amanhã nós vamos estar de volta e, claro, fechamos o programa com música. Até amanhã.